Vamos aqui. Bom dia àqueles que eu não havia cumprimentado ainda. É um prazer imenso ter aqui vocês que vêm nos prestigiar pela Biesv. Uma primeira pergunta que eu farei antes de falar alguma coisa. Quem é varejista, por favor? Podia levantar a mão? Tá. Eu vou fazer um comentário em cima disso em seguida. Uma das coisas mais importantes que a gente percebe e viu aqui, e que a gente tem que, toda vez que vai fazer um evento, toda vez que a gente vai em algum lugar, para que não tenhamos perdas de tempo, começamos aqui, por que a gente está aqui? Cada um que veio aqui tem um objetivo, né? E vamos ver. Está virado? Como vocês viram por todas as apresentações anteriores, há uma importância extremamente forte num varejo competitivo, quando é cada vez mais, que se planeje antes tudo que venha a se fazer, o que deve ser feito. Então, principalmente quando vocês viram na palestra da Luciana de Logística, isso é mais acentuado ainda. Mas todas as fases da montagem de uma loja, elas têm uma necessidade enorme de um planejamento para que ela possa dar certo. Vocês viram também no caso dos dois jovens varejistas, a importância dessa avaliação e desse conceito, né? Agora, ninguém está aqui de férias, tenho certeza absoluta, né? Não é por acaso também que vocês estão aqui. Alguns podem até ser porque o chefe mandou. Eu não posso ir, vai você, dá uma olhada, eu preciso fazer uma representação lá, porque o pessoal é amigo, não sei o quê, vai lá e tal. Quando for esse caso, aproveitem para si mesmo, se não para o chefe, né? Na realidade, o que todos nós buscamos aqui? Meios para crescer ganhando dinheiro. Isso é o que cada um de nós, na função que nós temos, na empresa que nós estamos, seja ela pessoal, seja de outra empresa, seja de algum porto maior, o que nós viemos buscar aqui é ganhar mais dinheiro, né? Antes disso, eu vou fazer o seguinte comentário. Como eu disse a Melissa, eu pessoalmente tenho só 20 anos de mercado na área de prevenção de perdas. A empresa da qual eu represento e faço parte, na realidade, eu tenho apenas 10% do tempo na área do que ela tem, ou seja, é uma empresa que tem e está no mercado há 250 anos aproximadamente, fazendo exclusivamente a área de prevenção de perdas e de segurança e de manutenção na área toda voltada para esse tipo de mercado, de necessidade que todo, não apenas varejista, porque aí nós englobamos também banco, metrô, as áreas de Estado, etc., né? Então, a nossa experiência, ela é muito grande de forma internacional, ela é muito grande a nível Brasil, e cada vez mais, por outro lado, a gente sente uma necessidade enorme no processo de comunicação da interação do varejista conosco como fornecedores, com os demais fornecedores, e uma coisa que a gente bate muito em cima da oportunidade que é o varejista, cada vez mais, nesse segmento de mercado, ou em qualquer outro, a troca de informações entre si é muito mais importante, às vezes, do que qualquer outra coisa. A recomendação que a gente faz, principalmente em falando em prevenção de perdas, se houvesse maior troca de informações entre os vários segmentos de mercado, concorrentes nós somos, lá no consumidor final. A nossa defesa, no caso de prevenção de perdas, por exemplo, ela começa quando, a hora que entrou alguém na minha casa, fez alguma coisa, se eu puder informar o vizinho antes que o ladrão entre, é a melhor coisa que você pode fazer. Porque na medida em que você faz isto, e
Ao contrário, quando você não faz isso, achando, deixa que roube dele lá porque ele vai quebrar e eu vou ficar sozinho no mercado. É um erro estratégico esse. Porque na medida em que eu informo que está acontecendo isso comigo, que não acontece com ele também, se eu ajudá-lo a se prevenir, o que eu vou fazer é tirar alguém do mercado que vem nos prejudicar amanhã de novo. Isso é uma roda viva e cada vez mais aumenta. Ou seja, nós estamos financiando, na realidade, o elemento mal nesse segmento de mercado, que é o ladrão, vamos chamar assim. O meu propósito em fazer essa parte é dar uma visão geral rápida, de realmente não ultrapassar os 10 minutos, porque eu acho que é muito mais importante o cliente, o varejista, no caso aqui da Saraiva, na experiência que eles tiveram e que eles têm, das dificuldades de implantação, do sucesso que obtiveram, de uma empresa que só este ano foi 2 vezes premiada, uma internacionalmente, na Alemanha, e uma aqui, pelos trabalhos que eles vêm desenvolvendo de inovação. Então, isso mostra o grau de importância que eles dedicam a inovações, à gestão, a controles, etc. Então, meu tempo é menor para que ele possa realmente trazer vocês a maior experiência possível. Todas as fases do processo podem gerar ganhos adicionais. Cada um dos que falou aqui antes mostrou o quanto você deixa de ganhar em não realizar todos aqueles passos iniciais. Aparentemente, isso não faz diferença. Mas ao final de um projeto, você pode economizar 10%, 20%, 30% em cada fase desse processo. Se você fizer o negócio adequado, o planejamento adequado, a escolha certa dos parceiros, todo o trabalho prévio, analítico, seja no processo que foi feito como a GeoVision, como da logística, etc., há sempre algo a ser economizado, né? Como isso é possível? Estabelecendo desde o princípio os conceitos de prevenção de perdas. Porque esse conceito de prevenção de perdas, ele é top-down. Ele só acontece quando o dono da empresa, o gerente máximo, o executivo principal, toma a decisão de que na minha empresa eu não vou perder mais dinheiro em nenhuma das áreas. Um exemplo simples, você pega uma cadeia, por exemplo, da Macy's americana, que tem milhares de lojas, milhares de funcionários. Se cada funcionário, na época do início das aulas, levar um lápis, uma borracha, uma régua da mesa dele para casa, para o filho, quem tem 100 mil funcionários representa 100 mil réguas, 100 mil lápis e 100 mil borrachas no mês. Quer dizer, não é nada. Mas se não prestar atenção nesse tipo de detalhe, você está sujeito a ter um prejuízo enorme, não contabilizado, não visto às vezes, né? Mas isso só pode ser verificado, analisado, medido e corrigido se vem um conceito estabelecido de cima para baixo e dizer assim, nós vamos fazer todo o possível para evitar perdas desnecessárias no meu empreendimento. E aí é a cultura que tem que ser estabelecido, e é isso que o Emerson vai mostrar para vocês. E o grau de dificuldade que se tem para implantar essa cultura, né? Nem sempre o projeto de menor custo é o melhor projeto. A gente vê muito isso em eletricista. Não estou falando de loja, né? Loja de varejo. A gente vê isso muito em eletricista. A gente vê muito isso na área de manequins. O cara que compra um manequim que não serve para nada, ele tem que não dá reforma, não mostra aquilo que quer mostrar. Você vai num cara que faz um projeto de arquitetura, entre aspas, ele vai fazer uma reforminha, como eles tinham falado, vão dar um tapa na loja, e não traz o resultado que se espera daquela loja. Então ele diz assim, pô, esse arquiteto é isso, arquiteto é aquilo. Não, é que ele fez o orçamento de 3 arquitetos e pegou o mais barato. Ele não quer saber se o cara e tem condições de fazer tudo aquilo que ele precisa para vender tais produtos naquela loja, naquele bairro, etc, etc, etc. Para todos os segmentos, inclusive na área de prevenção de perda e em todos os demais, isto é uma das maiores verdades. Nem sempre de menor custo é o melhor. A análise da avaliação de custo-benefício, seja na formatação de produção de imagem, seja para fazer investimento da loja, seja para colocar CFTV, antena, seja o que for. A outra é que as últimas estatísticas internacionais mostraram
de que pelo menos 40% das perdas são de origem interna e que 10% pelo menos dos funcionários têm tendência a praticar o furto de alguma forma. Então, se 40% das perdas são internas, de qualquer segmento de mercado, e há uma pesquisa que diz, em média, que 10% dos funcionários têm tendência a isso por A, B, C, D razões, não vou aqui discutir ou namorar as razões, mas por N razões, seja elas quais forem, se você não tiver um conceito de prevenção de perdas e não levar isso em consideração, com certeza aquele índice nacional que diz que a prevenção de perdas é ao redor de 1,78%, 1,95% do valor do faturamento, é muito maior a realidade. Ele vai de 2,5% a 5% pelo menos a realidade nacional, e não aquilo que a pesquisa mostra que é 1,75%. Por que há essa diferença entre o que a pesquisa mostra e aquilo que a gente acha que é a realidade? Primeiro que a pesquisa, hoje ainda, ela é extremamente fraca de conteúdo, ou seja, o nível de participação de varejistas na prestação das informações não permite que a amostra tenha a qualidade necessária para fazer a coisa rodar. Então, a nossa recomendação também é participe em varejistas das pesquisas feitas pela Nielsen, Provar, Abras, etc., porque isso vai ajudar vocês mesmos. O varejo é uma engrenagem. E nós falamos aqui do backstage. Backstage é aquilo ali, não sei se dá para vocês enxergarem, mas é um depósito de manequins de uma loja. Os caras vão comprando e vão jogando, vão fazendo. Quanto tem de desperdício e de custo naquele depósito de manequins ali? E o backstage, na realidade, como vocês viram, é tudo aquilo que está por trás da loja. Até chegar na frente da loja para atender este público que é tão diverso, de todas as formas, seu tamanho, cor, idade, modelo, utilização, e etc, etc. E aqui começa a gestão de perdas. De fazer com que esse processo todo seja o mais lógico e racional possível e tenha o menos desperdício possível. Vamos ver. Dentro desse processo, aquele nós já vimos que foi o projeto de loja que o Júlio apresentou. Todo aquele complexo, né? Aí você tem o que vender, formação da equipe, como vender. Depois você tem tudo o resto que entra que tem que ser considerado. Comprar, produção, localização, montagem, treinamento, distribuição, logística, abertura da loja, capital de giro, equipamentos, inventários, gestão de perdas novamente em cada uma dessas fases aqui. Ou seja, o homem de prevenção de perda deveria ser o elemento de confiança da gestão básica da empresa. Ou seja, ele devia, teoricamente, estar participando de todas as áreas que foram fazer um trabalho qualquer. Ele estando presente, ele tem a possibilidade de ajudar, de orientar, de saber, de se prevenir, etc, etc. Na maioria das empresas multinacionais, o homem de prevenção de perdas, ele reporta direto ao presidente da companhia ou ao CEO. Por quê? Porque ele está sempre de bronca com cara de marketing, com cara de vendas, com cara de pesquisa, porque às vezes você quer o elemento de prevenção de perdas, ele diz assim, olha, eu botei uma câmera aqui, vai custar tanto, vai fazer isso aqui. Aí chega um cara de visual merchandising e bota uma tabuleta lá de 200 metros quadrados na frente dele. O ladrão olha, entra, ele vê a TV, ele sabe que atrás daquela placa, naquele ângulo inteirinho lá atrás, ninguém está vendo nada. Não adianta nada, aquela câmera está aqui, está gastando dinheiro à toa. Concluindo, pequenas e médias empresas, varejistas ou fornecedores, porque isso se aplica também aos fornecedores do varejo, né? Todos nós temos perdas. Esse é um processo contínuo, dinâmico, que muda e que o ladrão evolui mais do que nós evoluímos, por duas razões muito simples. Eles só fazem isso. Né? E sem preconceito. A única coisa que eles fazem é tentar conhecer e avaliar um pouco o risco-benefício. Então, o que é de média esse risco-benefício? Você tem uma loja que ele está vendo que tem proteção e outra que não tem, onde ele vai? Eu vou nessa outra porque aqui não tem proteção. Eu vou a uma loja que tem um montoado de roupa lá bagunçada.
aquilo que vai baixando tudo da arara e jogando não sei o que e tal. Essa é uma loja fácil de você entrar e roubar, independente se tem ou não sistema. Porque ela está bagunçada, ninguém percebe a falta da peça, etc, etc, ele vai. Então o ladrão que ele analisa esse custo-benefício. E a proporção do furto interno para o externo é mais ou menos 10 a 20 vezes, ou seja, para cada ladrão externo, o que ele rouba, o interno rouba 10 a 20 vezes mais de uma única vez. Então, cada vez mais o processo da análise do interno, os conceitos do trabalho, ele é importante. Bem, eu deixo a palavra para o Emerson, porque é muito mais importante, Anderson, desculpa, é muito mais importante a experiência do varejista do que aquilo que a gente pode falar em teoria. Na teoria, o que vocês precisarem no site da Gunebo, tem lá um monte de informação disponível, e mesmo conosco vocês podem a qualquer momento solicitar informações, a gente está disponível para fornecer a vocês.